Depois de González se autoproclamar presidente e pedir apoio dos militares, o ministro da Defesa da Venezuela, general Vladimir Padrino, saiu em defesa de Maduro e ratificou sua lealdade absoluta ao ditador. Já o presidente Lula evitou comentar a decisão de González. O chefe do executivo brasileiro ironizou a autoproclamação presidencial. Ao ser questionado por jornalistas, Lula disse, vou abrir aspas, tá? O cara nem tomou posse e você já quer que eu fale? Fecho aspas. Bem, o presidente brasileiro disse isso a um jornalista quando questionou, pedindo algum tipo de comentário sobre a autoproclamação. Bem, representantes da União Europeia prometem pressionar o Brasil para que o país se posicione contra a Venezuela. Você, Cristiano Beraldo, presidente brasileiro, lavando as mãos, né? Até se utilizou de ironia. Estamos numa posição que geralmente a gente costuma tratar como aquele que está em cima do muro, né? Não quer se posicionar, mas há uma cobrança agora, não dos partidos da oposição no Congresso Nacional, não. Grandes lideranças mundiais, países importantes, blocos como a União Europeia, querem que o Brasil se posicione, né, Beraldo? É pior do que simplesmente usar ironia e ficar em cima do muro. Na verdade, a gente sabe que lado do muro o presidente está. E ele vai criando essas situações, quer dizer, responder sobre um tema tão sério, tão sensível, onde milhares de pessoas já foram presas simplesmente por se manifestarem, onde agora há a ameaça da prisão de opositores, né? Inclusive as lideranças que venceram as eleições. Se não me engano, o Washington Post hoje já chancelou ali que, com os números apurados pelas atas publicadas e que foram verificadas, que o Nicolás Maduro perdeu as eleições. E mesmo assim, o governo brasileiro vai navegando na ironia e no silêncio, vai jogando quase que parado para os olhos do público, tentando encontrar um caminho para chancelar a manutenção de Nicolás Maduro no poder. É disso que se trata. Essa pressão, na verdade, não é para o Brasil se posicionar, é para o Brasil se posicionar a favor da tão falada democracia, porque é um governo que vem usando o tema da democracia desde antes da sua posse como uma bandeira. A defesa da democracia para este governo, do ponto de vista de discurso, está ali como um pilar fundamental. Então não se pode agora simplesmente ignorar que não houve um processo democrático durante as eleições da Venezuela. Não se pode ignorar que o que está acontecendo ali contra opositores e manifestantes, pessoas que simplesmente querem ter o direito de dar a sua opinião, mesmo ela sendo contrária ao governo. As pessoas estão presas, sendo condenadas. E o que vai acontecer é exatamente isso. Se pegarem a Corina Machado, se pegarem o próprio González, vão fazer esse teatro do julgamento e tal, não sei o que, vai dizer, olha, não, a corte aqui julgou, e aí eles estão pagando conforme o crime deles. Ora, nós não podemos ser coadjuvantes nessa encenação. Isso é vergonhoso. Além de vergonhoso, o pior disso tudo é que isso traz um reflexo muito profundo para o Brasil do ponto de vista internacional. A gente não pode se iludir com essa história de Macron, presidente da França, que está aí, estão divulgando que o Macron apoiou a posição do Brasil e etc. Se o Macron é tão parceiro assim, por que ele não viabilizou o acordo entre União Europeia e Mercosul? Porque ele está ali defendendo o dele, está ali fazendo uma firula para o presidente brasileiro, que se coloca como amigo e tal, mas em nenhum momento ele abre a mão de defender o interesse da França. Então está faltando ao Brasil essa manifestação institucional em defesa do interesse brasileiro. Isso a gente não está vendo, Caniato. Mas é você, Dávila, quais são os receios do presidente brasileiro em se colocar ao lado da democracia, do processo eleitoral justo, adequado, transparente? Ele acaba se esquivando quando tem que tecer algum tipo de comentário sobre a autoproclamação de Edmundo González. Enfim, ele tem
aparentemente, né, enorme dificuldade em reconhecer que Edmundo Gonzalez foi o vencedor. Olha, Caniato, a diplomacia brasileira está dando um show de vergonha. Nós estamos perdendo a nossa relevância política, a nossa influência na região, porque a diplomacia se tornou uma ferramenta de governo, de militância política, de militância ideológica e não de uma ferramenta de política de Estado. Se o Brasil estivesse seguindo a sua gloriosa tradição diplomática de defender democracias, liberdade, Estado democrático de direito, estaria neste momento defendendo o governo legítimo que venceu as eleições. Mas a afinidade ideológica do governo atual com o ditador Maduro se sobrepõe à defesa dos interesses nacionais. E isto é um enorme problema, porque isso enfraquece o Brasil, destrói a reputação do Brasil como um Estado confiável para exercer a sua influência na América do Sul e na América Latina. É vergonhosa a situação hoje diplomática do Brasil. Envergonha uma tradição gloriosa de grandes chanceleres, como foi o caso, por exemplo, do Barão do Rio Branco, que resolveu todas as nossas questões de fronteiras com acordos diplomáticos sem guerra, como foi o caso de Oswaldo Aranha, que defendeu o Brasil do lado das potências aliadas na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós temos uma grande tradição diplomática, diplomatas de primeira qualidade, e tudo isso vem sendo jogado na lata do lixo por causa da afinidade ideológica entre o governo brasileiro e o ditador Maduro. Pois é, a União Europeia deve pressionar o Brasil para que se coloque de maneira firme contra a ditadura de Nicolás Maduro, inclusive cobrando que haja, inclusive, uma manifestação formal a respeito, diferente daquele comunicado conjunto com México e Colômbia, que muitos entenderam que foi um comunicado isentão, que passou pano para o processo eleitoral na Venezuela. O Brasil está ou não em cima do muro? Mota, queria que você também trouxesse as reflexões sobre quais são os receios do governo brasileiro. A afinidade ideológica é o que está ditando os rumos do posicionamento brasileiro até aqui, ou tem outras coisas em jogo que talvez não tenham sido divulgadas ou aventadas, pelo menos? Caniato, mais uma vez a gente precisa fazer a distinção entre povo brasileiro, Estado brasileiro e o governo que está no poder hoje no Brasil. O povo brasileiro apoia o povo da Venezuela e quer ver esse ditador Maduro do lugar mais longe possível. Quem está em cima do muro é o atual governo do Brasil. E eu vou dizer que esse muro tem até nome, é o Muro de Berlim, é lá que o governo brasileiro atual está. Eles ainda não souberam, não foram informados de que o muro caiu. Alguns países, quando olham para a Venezuela, é como se eles olhassem para um espelho, porque a gente está vendo acontecer na Venezuela coisas que já aconteceram em outros lugares. É exatamente a mesma receita. Maduro acusa todos os seus adversários de fascistas. Se você for opositor a Maduro, você é fascista. Maduro ataca as redes sociais. Acusou Elon Musk de estar por trás de um ataque cibernético ao seu governo. E agora Maduro decidiu, a declaração dele, romper relações com o WhatsApp. Parece que ele pegou o celular dele lá e desinstalou o WhatsApp da frente de todo mundo. E aí a gente se lembra, né, que a internet, os telefones celulares e as redes sociais são o terror dos Maduros da vida, de todos os políticos autoritários, totalitários. Por que isso? Porque tudo o que eles dizem pode ser desmascarado e ridicularizado quase que imediatamente. E não há nada que um ditador tema mais do que o humor, do que um bom meme. Mas o grande desafio da Venezuela é o seguinte: não basta retirar Maduro e substituir Maduro por um político decente. É preciso fazer uma limpeza no Estado venezuelano, que foi todo aparelhado e contaminado
pelo Maduro e por Chávez antes dele. Será preciso desbolivarizar a Venezuela. E ninguém sabe quanto tempo isso vai levar e nem se isso é uma tarefa possível.